Olá, meus amigos do ADVJus, estamos chegando com um novo programa feito com aquele profissionalismo que você conhece, que você merece. Você vai ver em nosso programa de hoje ADVJus Notícia Jurídica, ADV especial com 2 participações, vocabulário jurídico, atitude e comportamento na advocacia, é o novo quadro aqui no programa, e uma entrevista jurídica com a doutora Patrícia, delegada da DDM aqui de Ribeirão Preto, além do momento divino. É agora comigo aqui no ADVJus. Iniciando então o nosso programa de hoje, e a notícia jurídica que separamos para você é esta aqui, ó. Mantida a condenação por furto de joias da idosa de 95 anos. A 16ª Câmara do Direito Criminal do TJ manteve em parte a decisão da Vara Única da cidade de Santa Adélia, proferida pelo juiz Felipe Ferreira Pimenta, que condenou uma mulher por furto de joias e dinheiro de uma idosa de 95 anos. Consta que a reconheceu o filho da vítima em rede social e foi até a cidade em que ele residia para encontrá-lo. Durante a visita, ambos foram até a casa da idosa em 2 ocasiões, nas quais a acusada se aproveitou do momento de descuido e mal-estar da ofendida para subtrair joias e também dinheiro. O prejuízo ultrapassou R$ 13.800, mas a condenação foi de reclusão, apesar que substituída por pena restritiva de direitos e multa, e foi pouco ainda, tá? Mas a decisão foi unânime, a nossa fonte, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Sequência do nosso programa, agora vamos falar de ADV especial, Direito Médico e da Saúde, com a competência da doutora Cristiane Batista Dias. Ela vai falar o seguinte: quem estipula o reajuste nos planos de saúde? Veja. No direito médico e da saúde, o reajuste do plano individual familiar, ele é previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar em 10 faixas etárias. Temos o reajuste nessa faixa de 49 a 53 anos e depois o próximo aos 54 anos. Ou seja, quando a pessoa completa 49 anos, ela terá o reajuste anual do plano mais o reajuste por faixa etária, que perdurará aquele valor da faixa etária até os 53. Ao completar 54, novamente incidirá o reajuste pela faixa etária e mais o reajuste anual, sendo o último reajuste por faixa etária aos 59 anos. Depois de 59, que adentra aos 60, o Estatuto do Idoso, o reajuste já passa a ser anual, sendo o último, então, a última faixa aos 59 anos. Do plano de saúde individual familiar, aquele que é contratado pela pessoa diretamente com a operadora de plano de saúde, essa previsão ela é legal e por resoluções específicas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, que é o órgão regulador das operadoras de planos de saúde submetidas à Lei 9656 de 1998, a lei conhecida como Lei dos Planos de Saúde. A Agência Nacional, que é a autarquia federal que regulamenta os reajustes, ela foi instituída em 2001. A partir de então, com o advento da lei em 98 e a instituição da Agência Nacional de Saúde Suplementar, passou a regular os reajustes por faixa etária, que é a totalidade de 10 faixas etárias no decorrer de 0 a 59 anos, sendo o último reajuste esse, aos 59, da faixa etária. Depois, após, somente o reajuste anual para os planos individual familiares, firmado diretamente pelo cliente, pelo consumidor, junto à operadora de plano de saúde. Agora, o vocabulário jurídico, momento do desafio. A pergunta é o seguinte: como é denominada a forma de se expressar dos advogados, condenada inclusive por muitos? Você sabe?
Aguarde a resposta no intervalo. Sequência do nosso programa, mais um ADV especial. Agora vamos falar de prática processual penal. Dr. José Ricardo Romão. É crime o empregador deixar de proceder à anotação na carteira de trabalho do empregado? É crime? Veja a resposta. Olá, amigos do ADV Jus e a todos que nos assistem. Não raramente nós somos consultados. Doutor, é crime o empregador deixar de proceder à anotação na carteira de trabalho de um empregado? Esse é um grave problema do nosso país, ocasionado principalmente pela alta carga tributária e a informalidade nas relações de emprego. Mas antes de explicar, nós já vamos adiantar, não é crime, tá? O Código Penal, lá no parágrafo 4º do artigo 297, ele previu como crime de falsificação a omissão de dados pessoais, da remuneração, da vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviços em alguns documentos, como a carteira de trabalho, a folha de pagamento ou outro documento contábil. Porém, não é crime a simples conduta do empregador não registrar o empregado, tá? A lei, ela pune a conduta do empregador que, mantendo um contrato de trabalho e o registro na carteira de trabalho, ele altera falsamente, no ato do registro, ele modifica dados com o intuito de burlar a Previdência Social. A incriminação, porém, não passa disso, não prevendo como fato típico a simples omissão de registro. A omissão intencional de anotações obrigatórias da carteira de trabalho do empregado, visando prejuízos diretos ou indiretos ao seguro social, que aí sim é o crime lá do parágrafo 4º do artigo 297 do Código Penal. A vítima aqui é a Previdência Social e o próprio segurado, o empregado. A simples omissão, nós repetimos, de um novo contrato de trabalho, porém, gerará apenas reflexos lá na esfera trabalhista, inclusive com sanções e multas administrativas, O ideal é sempre proceder ao registro do empregado. Mas se você é empregador ou empregado e tem dúvidas sobre esse tema, procure o seu advogado de confiança. Gratidão e até o nosso próximo encontro aqui no ADV Especial. Legal, meus amigos, nós estamos indo para o intervalinho. Na sequência, logo no segundo bloco, você vai acompanhar uma excelente entrevista que nos foi concedida pela doutora Patrícia Buldo. Ela é delegada aqui da DDM, da Delegacia de Defesa da Mulher, aqui de Ribeirão Preto. Excelente entrevista, fique ligadinho aí. Vamos então para o intervalo, volto na sequência, conto com a sua audiência. Arcângelo Imóveis. Venda, locação e administração. Compromisso e confiança. Arcângelo Imóveis. Agora quero falar para você do Zezinho Alfaiate. Espaço Homo, ali da rua Eliseu Guilherme 681. Vista-se com bom gosto e elegância através dos trajes do Zezinho Alfaiate. Inclusive aquele traje feito sob medida especialmente para você. Isso mesmo, no Zezinho Alfaiate você também dispõe ali de confecções já prontas do traje masculino, daquela forma que você procura, com aquele atendimento mais que especial. Zezinho Alfaiate, na Eliseu Guilherme 681. Faça como eu, vista-se com elegância com os trajes do Espaço Uon. La Botilha Vinhos, onde você encontra os melhores rótulos. Venha conhecer. Como é denominada a forma de se expressar dos advogados condenada por muitos? A prática oral adotada por certos advogados e que tem como regra o uso excessivo de termos jurídicos é o conhecido e chamado juridiquês. Legal, estamos de volta então com o ADV Jus TV de hoje. E neste bloco eu quero chamar sua atenção. Já uma entrevista muito interessante com a doutora Patrícia Buldo. Ela é a delegada titular aqui da DDM de Ribeirão Preto. Antes, porém, eu quero que você acompanhe, principalmente se você que é jovem advogado, que você está aí acadêmico do direito, pensando aí como será que eu devo proceder no início da advocacia. Jovens e iniciantes da advocacia dos 20 aos 70 anos. Olha, eu aqui com 37 anos de graduação e atuação na advocacia, acredito estar credenciado para sugestões, na atuação do exercício profissional da advocacia para muitos colegas, não para todos, evidentemente, que tem muita gente, inclusive, mais experiente que eu.
Mas hoje eu abordarei uma dificuldade de todo iniciante da advocacia frente ao seu primeiro cliente. Eu tive isso, tá? Normalmente, o primeiro cliente sempre é alguém já conhecido, né? E provavelmente foi indicado por familiar, por conhecido ou por amigo, né? Então, prefira atender sempre o cliente de forma reservada, nunca na rua, nem em sua residência. Independentemente do assunto que for trazido para você, mantenha a calma, a cordialidade e não tenha pressa em tomar conhecimento total do problema apresentado. Deixe o cliente ficar à vontade para relatar a dificuldade que o trouxe até você. Não o interrompa. E, por mais difícil que seja a situação, tente não deixar transparecer a sua impressão inicial. Olha, acontece sim de muitos clientes procurarem um advogado com o simples intuito de desabafar. É verdade. Não é necessário, portanto, no primeiro encontro com o cliente, já lhe dar a receita do bolo, isto é, a resolução ou mesmo a tentativa pode ficar sim para um segundo contato, um segundo encontro, que pode ser pelo menos daí uma semana, mais ou menos, né? Assim, durante esse tempo, você pode estudar o caso e saber o melhor caminho a ser trilhado, né? A melhor forma de solucionar a questão. Se possível, também consulte um colega mais experiente, né? Ouça a sua opinião, mas fundamente e acredite na sua. A sua opinião deve prevalecer. Se você não tem escritório ou mesmo não ingressou em parceria com nenhum, a Casa do Advogado é uma opção muito importante para você iniciar com os seus atendimentos. Atualmente é muito importante especializar-se e seguir uma linha de atuação da matéria escolhida para atuar. A advocacia moderna está com inúmeros campos de atuação que oferecem excelente remuneração. Posso destacar, inclusive, alguns para vocês aí, como, por exemplo, o direito do agronegócio, o direito digital, direito ambiental, direito do entretenimento, entre outros. Olha, mas lembre-se, saber tudo e atender todo tipo de demanda é a receita infalível do insucesso. Certeza. No próximo ADV Jus falarei a respeito de como cobrar consulta e honorários. Eu conto com você. Legal, meus amigos, agora o momento da entrevista do ADV Jus. Excelente, confira. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Tá certo. Doutora, normalmente surge aí uma certa curiosidade, principalmente naquelas acadêmicas de direito que tem sim aquele viés, né, aquela vontade também de ingressar na carreira de policial, principalmente de delegada, né, agora com a delegacia da mulher também. Eu queria voltar um pouquinho no tempo, né, lembrar lá atrás, na faculdade, o que aconteceu, qual foi ali aquela decisão numa linha tênue que você falou assim, bom, eu vou ser delegada. Olha, foi antes da faculdade. Foi antes. Eu já acompanhava programas de investigação criminal, aqueles chamados True Crimes, que hoje está até mais divulgado, mas na época eu assistia num canal fechado e eu me interessava bastante por investigação, gostava dessa parte. E a carreira de delegado, eu cheguei a prestar até para investigador de polícia, eu já me interessava. Sim. Aí meus pais são advogados, os dois, e eu soube que para ser delegado de polícia tinha que fazer o curso de Direito. Isso. Então eu me prestei o vestibular. Na faculdade eu já peguei apelido de delegada, porque eu já dizia ali que eu queria ser delegada de polícia. Fiz estágio na Procuradoria do Estado. Sim. E ali eu trabalhei com a doutora Marieta, que também era uma estudante de Direito. E eu dizendo a ela que eu gostaria de ser delegada de polícia, ela sugeriu que eu conversasse com o irmão dela. E quem é o irmão da doutora Marieta? O nosso diretor do DENTER 3, doutor Jorge, que na época ainda não era diretor. E eu fui até o plantão policial onde ele estava saber da carreira. E ele me explicou as dificuldades, os benefícios, e só mais me motivou. Eu olhei aquela placa escrito delegado de polícia e pensei, um dia, quem sabe eu não vou estar sentada aí nessa cadeira. E aí, assim que terminou a faculdade, eu fui para São Paulo fazer um curso ali, preparatório, e em 1 ano e meio eu já
tive a graça de conseguir entrar no concurso e já era delegado de polícia aos 27 anos. Que bom, né, doutora? Parabéns, isso mesmo. Qual a senhora considera, né, a parte mais difícil para ingresso na carreira de delegado? Evidentemente, além das dificuldades atinentes à prova, né, ao concurso mesmo. O que foi mais difícil? A academia de polícia nos ensina, nos prepara para exercer a profissão. Mas assim que acaba a academia, a minha durou 6 meses, aí você é colocado na delegacia e ali vem a realidade. E eu trabalhei a princípio no plantão policial, no 10º Distrito Policial da Penha. É um distrito antigo e muito movimentado. Na época também existia ali uma cadeia com 125 presos. Meu Deus. E eu, aos 27 anos, me vi ali num plantão noturno, tendo que comandar ali aquela delegacia, recebendo as ocorrências da Polícia Militar. Inclusive, no meu primeiro plantão, eu enfrentei um caso de latrocínio, que não é comum. Mas no meu primeiro plantão, eu já fui a um local de crime. Já foi premiado. Já fui. E ali tive que fazer o que eu sabia, na teoria, né? Umas coisas que aí passei a colocar em prática. Às vezes a polícia também conversa em siglas, que eu aprendi também, mas vendo aquilo funcionar é bem desafiador. Eu tenho certeza que sim. E aí são muitos boletins de ocorrências, muitas decisões a serem tomadas no plantão, a dificuldade de ser noturno, aquela insegurança do início da carreira. Verdade. Então, são muitos desafios. Não é fácil, né? Doutora, além da prova inicial, né, o que mais o candidato deve se submeter? Antigamente, se eu não me engano, eram 3 fases, né? Exatamente. No meu tempo, eram 3 fases. 3 fases também. O teste, isso. Depois uma prova escrita, com uma dissertação, e a prova oral. Certo. Hoje também temos a prova física. Certo. Que o delegado também é submetido a uma prova física. Então, hoje, quem quer ingressar na carreira de delegado, ele tem que se submeter a 4 etapas, né? Sim, aí, inicialmente é uma prova teste, depois uma prova escrita, depois a prova oral e depois a parte física. Em geral são jovens, né? Sim. Eles se preparam e são bem-sucedidos aqueles que conseguem. Agora eu sei, por exemplo, né, na academia de polícia, o pessoal chama de Acadepol, né? Evidentemente que faz de tudo ali para trazer uma preparação, né, que seja pelo menos uma preparação que sirva pelo menos inicialmente para que o profissional consiga, que nem você mesmo falou, né, iniciar de uma forma um pouco satisfatória ou satisfatória só. Agora, um dos cursos que eu sei que é difícil, principalmente para o sexo feminino, é o curso de tiro. O que a senhora me fala? Olha, não acho difícil para o sexo feminino. Não. A partir do momento que você está ali, é mais fácil para a mulher usar a arma do que sair no braço, vamos dizer assim. Então, a arma, na verdade, até é um benefício. É só puxar um gatilho, não é tão difícil assim. E tem estudos que, em geral, as mulheres atiram até melhor, são mais precisas do que os homens. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que sim. Então, essa não é uma dificuldade. Não é que ali na academia, você também vai trabalhar com armamentos grandes. Sim. Por exemplo, uma calibre 12. Que ela dá, aquela que o pessoal faz aquela, né, que a pessoa não conhece, ela tem um balote grande, tipo uma espingarda, que às vezes quem está ouvindo não sabe. E quando você acomoda ela no ombro e puxa o gatilho, ela dá um coice, né, um tranco. Então, esse pode ser uma dificuldade para quem tem menos preparo físico. Mas todas ali passaram, ficaram às vezes com o ombro um pouco dolorido, mas deu tudo certo. Uma cheia roxa, mas tudo bem, né? Agora, eu vou fazer uma brincadeira, viu, doutora? Como dizia antigamente, né, o Vicente Mateus, que foi presidente lá do Corinthians, né, quem entra na chuva é para se queimar, né? Eu estou referindo justamente aos riscos atinentes à profissão. E são reais, né, doutor? São reais. Você é um policial, né? Então, o risco, você enfrenta pessoas que também podem estar armadas, pessoas que você não sabe o que ela tem a perder. Sim. Até na violência doméstica, onde eu trabalho, que trabalho com pessoas que às vezes estão emocionalmente muito abaladas. E a pessoa às vezes não tem controle. Então você tem que tomar bastante cuidado. Estar sempre atento. Sempre ter consciência que talvez aquela pessoa, por mais ali calma que ela esteja, ela pode ser um perigo. Então, doutora, assim, esses mais de 20 anos, né, prestando esse serviço tão importante que é aí para a sociedade, né, que é o serviço policial, né, e às vezes não é tão valorizado como deveria ser, né, e eu estou falando essa opinião minha particular,
que às vezes não é tão valorizado como deveria ser pela própria população, tá? Não estou me referindo a ninguém a não ser a própria população. Mas a senhora lembra, assim, de alguma situação de dificuldade, o que seja talvez até peculiar nesse tempo todo que a senhora já trabalhou na polícia, está trabalhando? Muitas situações são peculiares, né? Às vezes, assim, a gente contar algum caso, são questões particulares, mas a Delegacia de Defesa da Mulher traz muita peculiaridade. O plantão policial de São Paulo também, bastante. Coisas diferenciadas, uma jaguatirica que apareceu e você tem que se virar com aquilo. Não era um filhote, mas teve. Pessoas que estão desequilibradas, como eu te falei. Mesmo essa situação do latrocínio, que não é uma coisa divertida de se contar, na verdade, né? Mas não deixa de ser peculiar. Num primeiro plantão, tem uma situação assim. Doutora Patrícia, eu estou falando com a doutora Patrícia, ela é titular da delegacia da DDM aqui de Ribeirão Preto, ok? Você que não está ligado ainda, né? A nossa convidada é a delegada titular da DDM aqui de Ribeirão Preto, que aliás fica pertinho ali do novo shopping, na Costabile Romano. Doutora, o pessoal está perguntando aqui para mim, deve ser alguma estudante, né? Essa pergunta chegou por internet, souberam que a senhora estaria aqui com a gente, né? Se precisa ser muito corajosa para ser delegada ou se apenas o profissionalismo já basta? Eu não sei, talvez. As pessoas me acham bastante corajosa, me julgam assim. Tem que ter coragem para enfrentar muitas coisas na vida, não só a profissão. Tem muitos medos que a gente passa, não só na polícia. Então, você vai enfrentar uma carreira mais masculinizada, onde, então, a mulher tem que enfrentar as dificuldades com a nossa cultura um pouco machista. Então, tudo isso tem um pouco de coragem para você se firmar ali e ser reconhecida. É isso mesmo. Doutora, também não fazer um pouquinho o papel do advogado do diabo, né? Ali na questão, por exemplo, da DDM, acho que foi a primeira vez na vida que eu entrei dentro da Delegacia da Mulher. E eu não vi um homem lá sequer trabalhando. Do lado oposto, né? Também ali às vezes não tem certas questões que às vezes o homem se sente assim um pouquinho, opa, aqui, esse terreno aqui não é meu. Nós temos homens trabalhando lá, tem um delegado, 2 delegadas, né, ali na DDM em si, e no plantão também temos 3 delegadas e 2 delegados. Tem situações, por exemplo, que o Dr. Leandro, que é o assistente ali da Delegacia de Defesa da Mulher, que ele me chama, olha, essa situação é um pouco íntima. Eu instruo todos os policiais da Delegacia de Defesa da Mulher, do sexo masculino, que perguntem à vítima, você se sente à vontade falando comigo ou prefere que eu chame uma policial do sexo feminino? A maioria das mulheres não recusam, não se importam, porque é um policial, um profissional preparado. Alguns casos as questões são muito íntimas, quando envolve estupro. Às vezes o próprio delegado não se sente à vontade, prefere que eu faça. E eu, claro, vamos lá e fazemos o que tem que ser feito, porque algumas questões às vezes precisam ser perguntadas. E dão gatilhos e a vítima sofre cada vez que conta. Então esse olhar acolhedor, que o homem também pode ter. Mas às vezes uma mulher tem mais aquela questão da sororidade, né, de identificação. Doutora Patrícia, com relação, né, à atual empreitada, a violência doméstica tem muitos temas aí, evidentemente, na polícia que são desafiadores. Mas eu acho que, nesse caso, nós podemos até sublinhar um pouquinho mais, não é isso? Sim. É porque os outros crimes do Código Penal envolvem, às vezes, patrimônio, tráfico de drogas, e que se esvai ali. A violência doméstica, ela é como aquela pedra no lago. Ela atinge várias camadas das crianças que presenciam, da sociedade, do mercado de trabalho, que às vezes a mulher não vai trabalhar porque ela está ferida. Então, e a questão também do emocional, do psicológico dessa vítima, que não adianta você entregar um papel e falar para ela ir embora. Tem que ter a rede de apoio que nós chamamos. Na verdade, a senhora está falando para mim que tem que ter uma visão bem social bem acolhedora, bem humanitária. Bem humanitária. Isso é muito importante, né? Um papel apenas pode até, talvez, quem sabe, lá na frente complicar ainda mais se ela for para casa com o papel só. Né? Em alguns casos, sim. É por isso que a medida protetiva é um divisor de águas no combate à violência doméstica. Então, o que podemos depreender, né, em nível social, principalmente do acolhimento ali das vítimas, né? Evidentemente que a senhora falou para mim que tem que ter aquela atenção diferente no trato desse tipo de crime ou de implicação.
com relação aos crimes cometidos ali contra o patrimônio, né? Justamente porque as vítimas são vulneráveis, né, doutora? Sim, a violência doméstica, ela abrange todos os crimes acontecidos no âmbito doméstico, inclusive os patrimoniais. Muitas vezes o agressor, ou o marido, ou o irmão, porque a violência doméstica não é só o marido, né? Pode sim o pai, mas então o agressor muitas vezes avança no patrimônio da vítima e ela não consegue ali depois gerir a própria economia. Ou muitas vezes ela não trabalha. Tem muitos casos que a mulher não pode sair daquele ciclo de violência doméstica porque ela não tem como subsistir sem aquele provedor, sim. Então, não é só o boletim de ocorrência, também inserir essa mulher no mercado de trabalho faz parte do nosso trabalho, usando ali a rede de apoio, que faz esse trabalho junto com a gente. Olha, você que acompanhou a DVJUS TV, no próximo programa você vai acompanhar a segunda parte da entrevista com a doutora Patrícia, ok? Agora aquele momento do sorriso, momento divino, excelente. Confira, oferecimento La Bottiglia, o melhor rótulo é aquele que você gosta. Vinho 5,50 Olian, vinho tinto seco de coloração vermelho rubi límpido. No olfato apresenta aromas de frutas negras, ameixa preta, especiarias, cacau, baunilha. O paladar é intenso, com bom volume em boca, boa acidez, equilibrado e taninos firmes. Uva, blend de uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Alicante Bouquet. Ele é produzido pela vinícola Olian, região da Serra Gaúcha, Brasil. Na harmonização vai muito bem com carnes vermelhas e massas com molhos condimentados. Uma delícia! Experimentem! Tintim! O vinho 5,50 Olian você encontra em La Bottiglia Vinhos. O melhor rótulo é aquele que você gosta. Legal demais ter você aqui comigo sempre no ADVJUS. Muito obrigado da sua companhia, da sua audiência. Fico por aqui, volto breve com um programa inédito, certeza. ADVJUS, tô ligado, ADV Especial, vem pra cá fazer parte, você também. Forte abraço, até o próximo.